está só, se está porque deseja. Ele é músico, pastor, missionário, conferencista, produtor e escritor. O pastor Nelson Bomilcar exerce há 36 anos um ministério abençoador e conhecido em todo o Brasil. E eu gostaria de começar falando sobre as suas influências. A sua mãe, ela era pianista, cantora de rádio, seu irmão também é pianista, arranjador e maestro. Qual foi a influência que eles tiveram para que o senhor fosse inserido nessa área da música? Bom, como qualquer mãe que tem essa herança musical que ela teve, né, colocou os filhos desde pequenininho para estudar piano, para estudar violão. Ela era pianista, cantava na Rádio São Paulo e trouxe já mesmo essa herança da música antes da sua conversão. Isso, e o senhor converteu aos 17 anos de uma forma curiosa. Conte um pouco para nós como aconteceu isso. A gente admira muitos artistas, né, que vão de alguma maneira influenciando também a sua musicalidade, a sua criação. Deus usou o Tim Maia, uma das músicas do Tim Maia, Azul da Cor do Mar, né? Quando a música fala assim, quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Compositores e artistas cantam dramas e questionamentos nossos, né? Principalmente de alguém que está vivendo um momento de juventude como eu, com 17 anos de idade, uma crise existencial. Então Deus usou uma música de uma pessoa não cristã para começar a sensibilizar meu coração para essa necessidade de vir achar essa razão para viver. E eu costumo dizer que depois a Rita Lee veio com a música Ovelha Negra da Família, cantando Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Era assim que eu estava com 17 anos, perdido, procurando me encontrar, tentando achar a minha razão de existência. E felizmente eu tive a oportunidade de entregar minha vida e confessar a Cristo como Senhor e Salvador com 17 anos, e depois a minha vida mudou totalmente. Um cântico novo cantai ao Senhor. E antes de aceitar Jesus, entregar a sua vida para Jesus, o senhor também já era envolvido com a música? Trabalhava com músicas, com conjuntos de baile, tocava rock, MPB, né? Que essa foi toda a minha herança, toda a minha formação. E então, desde os 13 anos de idade, eu me lembro me tocando já em grupos musicais, nas famosas bandas de garagem que a gente chamava lá em São Paulo, e nas domingueiras dançantes, nos bailes do Círculo Militar paulistano, Ipiranga, Palmeiras, esses clubes todos onde a gente fazia sempre o circuito, né? E também com a música brasileira, com um pouco da influência da minha irmã Marina, do Roberto também, pianista, musicista, e a gente cantava em algumas festas e fazíamos também trabalhos com propaganda e com jingles, né? Então essa herança aí, uma herança que a gente já vivia antes da experiência de conversão. Quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso. Vamos dar um salto no tempo agora, da época da conversão do pastor Nelson, há alguns anos atrás, em que o senhor participou da gravação do pastor Ademar de Campos, também cantor e compositor. E a gravação contou com outros nomes da música gospel, Ana Paula Valadão, Nívia Soares, Soraya Moraes, Fernandinho, trazendo a arca. Como o senhor vê essa interação e essa unidade entre os ministros de louvor aqui no Brasil? Eu costumo dizer que a minha inserção nesse contexto foi uma inserção mais pela amizade que eu nutro com Ademar de Campos, que é um amigo do coração, um amigo pessoal, mas que não veio por causa do estilo da música gospel, até porque eu não sou um cantor de música gospel. Eu sou um cantor que faz música cristã contemporânea. Eu não estou no contexto da música gospel, não estou no contexto do mercado gospel, e eu procuro fazer essa distinção porque hoje nós temos muita coisa que é possível ser aproveitada nesse meio musical, mas muita coisa que está sendo feita no ambiente da música gospel é muito banalizado, muito superficial, o evangelho tem sido escondido, e a participação no DVD do Ademar foi fruto dos 30 anos de ministério dele e dessa amizade que nós nutrimos, e o Ademar é uma dessas pessoas, um desses líderes que são referenciais para nós na igreja brasileira e que não abandonaram no seu estilo de música, não abandonaram no seu ministério de adoração e louvor
o conteúdo da palavra de Deus e a seriedade da implantação do reino de Deus. E a intenção do Senhor influenciar os novos cantores, os novos ministros de louvor a transmitirem a palavra de Deus através da música sem se desviarem? Sim, porque eu acho que nós estamos fazendo o resgate da arte, da cultura, que é algo que a igreja evangélica perdeu, de entender que a arte é terreno sagrado e é terreno do sagrado, e que nós podemos caminhar e circular na dramaturgia, no teatro, no cinema, na poesia, na pintura, na música, e resgatar a arte para quem é de direito. Quem criou toda a arte foi o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele que tem o copyright, ele que tem os direitos autorais, e não o diabo. O diabo faz distorcer em todas as manifestações culturais aquilo que Deus criou e viu que era bom. E o Evangelho vem resgatar isso, vem resgatar essa dimensão de que é possível. E é possível nós, brasileiros, que estamos fazendo música e arte nesse país, de nós estarmos resgatando a nossa cultura, saber que o Evangelho veio também redimir a nossa cultura naquilo que foi distorcida. E como o senhor falou, seu estilo musical é música cristã contemporânea, com forte influência da MPB, que é um estilo pouco utilizado nas igrejas. Qual a sua relação com essa música popular brasileira? Minha conversão foi no fruto desse momento no Brasil. Nós vivíamos muito forte depois do final dos anos 60, com o festival de Woodstock, Monterrey, fora do país. Nós tivemos o movimento de Jesus que chegou no Brasil, muitos hippies novos convertidos, e que trouxeram também um pouco dessa herança musical para o Brasil. Ora, chegou aqui a música cristã no meio da efervescência dos festivais da Record, onde Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Edu Lobo e vários outros autores e compositores, Tom Jobim, João Gilberto, que já tinha toda essa herança da música da Bossa Nova, né? Era o ápice de crescimento, de explosão no Brasil. Era o que representava a música popular brasileira. E depois, juntando-se ao movimento da Bossa Nova, que foi a minha herança, veio o movimento também que veio lá de Minas Gerais, do Clube da Esquina, né? Lô Borges, Márcio Borges, Milton Nascimento, Wagner Tiso, Beto Guedes, Fernando Bran, e todos esses que influenciaram uma geração. E eu naturalmente fui trazendo também essa herança para a comunidade da fé, numa época que a igreja achava que usar a nossa cultura era uma coisa demoníaca, não tinha nada a ver com Deus, que era um absurdo, é uma ignorância você achar que nas culturas que nós recebemos, essas culturas estão impregnadas de demônio. Não, há muita manifestação do poder criador e criativo de Deus em todas as culturas. E na nossa cultura brasileira também. Para quem não sabe, o pastor Nelson está aqui participando da Escola de Obreiros como ministrante do louvor e da palavra também. Muito obrigado por essa entrevista, por falar conosco. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem agora para os jovens que estão nos assistindo aqui no programa Conecta. Perfeito. Minha palavra para a juventude é: não deixe de considerar a mensagem que Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que está toda a espinha dorsal daquilo que nós temos que absorver como cristãos, daquilo que vai refletir e vai resultar numa prática, numa vida de obediência, de compromisso. Então, não abandonarmos o Evangelho em hipótese nenhuma, não negociarmos os valores e a cultura do Evangelho que nós aprendemos de Jesus, e colocarem as suas vidas como instrumentos das mãos de Deus naquilo que vão ser, como profissionais, como pessoas envolvidas talvez no ministério da igreja, e estarmos presentes na sociedade para sermos sal e luz do mundo. E para você fazer isso ainda com boa música, você não deixe de ouvir o meu programa na Rádio Transmundial chamado Sons do Coração, que traz essa herança já com 358 programas, 7 anos no ar, que conta e canta a história da música cristã. Você vai lá, você vai conhecer gente que fez essa história, como Jairinho Gonçalves, Paulo César, Janires, Wesley Marlene, que é aqui da região de Goiânia, toda a missão de Vencedores para o Cristo, e Ministério dos Jovens da Verdade, Carlinhos Veiga, que aqui é o compositor aqui de Goiânia, mas que está lá em Brasília hoje, e você vai ter ali entrevistas e um pouco dessa herança musical que influenciou a nossa geração, que ainda está presente hoje. Então, conheça o programa Sons do Coração, sintonize lá a Transmundial, na transmundial.com.br. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Programa Conecta. Nos acompanhe, nos abençoe, seja abençoado por nós.